Jornal do Sul de Minas. Você dá um curtir lá também e pode mandar a sua pergunta, a gente faz para o prefeito. Do bom dia também para o nosso colaborador da data, José Lauro Vieira. Tudo bem? Tudo ótimo, Fábio. Bom dia. Satisfação bom dia, Tiago. Bom dia, prefeito. Bom dia, Zé. E bom dia, Poços de Caldas e região. E hoje nós estamos aqui bem com o prefeito eleito e já triplamente feliz, né? Triplamente A tríplice coroa? coroado e já veio falando assim que está com um mau vício, né? É, prefeito. Pois é. Mas deixa essa para daqui a pouco. A gente começa agora polemizando, a gente depois dá risada. Depois nós vamos. Mas isso é conversa interna. Pois é, não tem jeito. Eu dou bom dia também para o companheiro aqui, Tiago Quinteiro. Tudo bem? Tudo bem, Tudo jóia? Ao prefeito, Zé Lauro e aos telespectadores aqui do Jornal Sul de Minas. Tá bom. Prefeito, temos visto aí as suas reportagens agora após a vitória da presidente Dilma Rousseff no segundo turno, falando a respeito principalmente da satisfação geral, do sentimento e tal, pela vitória, também pela vitória de Fernando Pimentel no governo estadual. E fazer primeiramente uma referência às obras prometidas pelo governo estadual que não foram ainda realizadas aqui em Poços de Caldas, né? Então temos aí algumas delas, aeroporto, presídio, que está liberado, mas houve um impasse judicial aí em relação à empresa que vai fazer a construção. Tem o CACOM, não, é o UNACOM, e algumas outras aí, né? O próprio centro de convenções também, que ficou uma indecisão, a questão se o terreno foi realmente entregue ao governo estadual. Ainda há a possibilidade desse UNACOM do centro de convenções ser construído em Pouso Alegre também, houve uma informação nesse sentido. Enfim, eu quero saber o seguinte, prefeito, agora temos aí no próximo ano um ano útil, né, que é 2015 para o senhor. Sim. O próximo ano, na sequência, 2016, já é um ano eleitoral. Sim. Não é verdade? Se as construções não saírem nesse tempo aí, nesses 2 anos, o que a gente faz? Ô Zambrano, nós vamos fazer o que nós fizemos nos últimos 15 anos, que é ouvir... Toca do mesmo jeito. Tem que tocar, porque nos últimos 15 anos, tudo isso aí que você falou, e eu acho que essa é a grande questão, porque muitas vezes a gente leva só pelo lado político, né? E eu sou muito técnico, né? Eu aprendi a vida assim, então eu sou muito político também, mas eu consigo discernir essas coisas. E a crítica que eu faço, na verdade, é exatamente essa. O presídio, centro de convenções, a rodovia Poços-Palmeiral, que agora está acontecendo, e o aeroporto e o UNACOM, por exemplo, eles são promessas de 3 eleições passadas, né? A gente tem pessoas aí que realmente prometeram. E aí, por exemplo, para pegar o presídio foi promessa eleitoral em 2006, aliás, 2004, depois 2008, depois em 2012 foi, e no meio entre 2012 entre um período eleitoral nós tivemos uma rebelião, todo mundo lembra disso, a TV Poços cobriu lá, e durante o período da rebelião aí foi aquele alvoroço de político falando que já estava tudo resolvido, não, agora vai sair, o governador deu ordem, em 6 meses a gente começa o presídio. Gente, a rebelião foi em 2010, nós estamos em 2014, então as coisas não aconteceram. O presídio, volta ao presídio de novo, né? Que aí tá agora com problema na licitação. Mas na prática não aconteceu. E aí, olha para você ver, o presídio foi doado o terreno para o município em 2009, ficou 2009, 2010, 2011, 2012. Perdeu o terreno. Quando nós assumimos, aí tinha acabado de perder, porque durante 3 anos, se não começa a obra, o terreno volta para o município. Aí eu conversei com os vereadores para a gente doar de novo o terreno, porque aí tinha promessa, o secretário Rômulo veio aqui e falou que até 2014 o presídio estava pronto, que a gente podia doar o terreno de novo. Alguns vereadores conversaram comigo e falaram assim... O secretário estadual que o senhor está falando. Secretário estadual. Aí os vereadores conversaram e falaram assim, nós não vamos aceitar doar esse terreno de novo sem ter uma previsão de obras. O Estado me mandou um cronograma de obras e eu anexei ao pedido lá da Câmara para doar o terreno, doou de novo. Quer dizer, faz 5 anos que o terreno está doado para o Estado e não foi colocado um tijolo lá. Então, o centro de convenções, o terreno foi doado em 2010, em outubro de 2013, perdeu o terreno porque também não foi colocado um tijolo lá. E aí é o que eu te digo, eu tenho que falar do que eu conheço. Eu estive na Codemig conversando sobre o centro de convenções, me apresentaram um projeto arquitetônico, que é o desenho esquemático de como é que isso vai funcionar, mas me disseram depois que existe um projeto executivo, esse projeto, mas nunca me mostraram. Isso, sabe, Zambrano, assim, eu acho que beira até a uma falta de respeito, porque, eu sou prefeito da cidade.
Embora eu não fosse do mesmo grupo partidário, mas poderiam me apresentar o projeto, mas não apresentaram, só diziam que tinha o projeto. Aí eu faço um questionamento de novo que é técnico. Então é o seguinte, né? E aí, por exemplo, os defensores daqui que tinham do governo do estado diziam, não, tá tudo pronto, tá. Aí chegaram ao cúmulo de, acho que até aqui, disseram que a culpa é minha do centro de convenções não acontecer. Aí eu te pergunto, se o terreno foi doado desde 2009, se eles dizem que tem licenciamento ambiental, se eles dizem, e dizem porque eu não conheço, dizem que tem o projeto executivo e dizem que tem o dinheiro, que o dinheiro está na Codemig, por que não fizeram? Por que não botaram meia dúzia de tijolo lá? Faziam uma meia água lá e começava a obra. Mas não teve a questão ambiental da licença? Mas aí é o que eu te digo, eles dizem que tem tudo, que tem licença ambiental. Inclusive a licença. Que lá não tem problema ambiental nenhum e que eles têm a licença. Aí eu digo, então tudo bem, se tem licença ambiental, tem dinheiro, tem projeto e tem o terreno, porque o terreno foi doado, por que não começa? O aeroporto. O aeroporto eu acho mais grave ainda, porque o aeroporto eu estive junto com o governador, numa mesa onde nós estávamos em 6 prefeitos, e lá foi lido e o governador assinou um documento no qual o Poços de Caldas estava dentro do Proaéreo, que é um programa do governo do estado. Eu cheguei, anunciei... E tem uma coparticipação federal também, né? Tem também, mas aí eu vou te explicar já essa situação. Aí eu estive lá, ele assinou um documento, que eu não vi qual documento que era, também não me deu cópia, mas eu estive lá na sala do governador, que era o Antônio Anastasia. E depois disso foi anunciado, nós viemos, fizemos reportagem, matéria, que agora vai sair o aeroporto. Isso foi em março, mais ou menos, do ano passado. Até hoje, mais nada. Nós não tivemos mais reunião lá, não aconteceu mais nada. Então, quer dizer, aí essa situação. Ah, não, mas estão fazendo o projeto. Ah, não, mas tem projeto. Pô, mas apresenta o projeto do prefeito da cidade. Aí o que aconteceu? Dentro desse mesmo tempo, a Secretaria de Aviação Civil também me chamou para uma reunião em Brasília. Aí nós fomos lá devia ter uns 60 prefeitos, porque existe um programa de interiorização dos aeroportos do governo federal. Nesse programa de interiorização dos voos, existem 270 aeroportos que foram contemplados, dentre eles Poços de Caldas. Aí esse avançou. Aí lá no dia foi apresentado um consórcio que foi contratado pelo governo federal, que faria as medições para nós do aeroporto, faria um projeto executivo da construção do aeroporto. Esse projeto avançou. Hoje eu já tenho esse projeto em mãos, eles me passaram, porque tem algumas medidas que a gente tem que tomar aqui, poucas ajustes que a gente tem que fazer e passar para eles. Desse projeto do governo federal, 17 aeroportos foram licitados agora recentemente. O nosso foi solicitado algumas alterações para esse projeto e dizem que em breve vão licitar. Então esse pelo menos eu conheço o projeto, mas não aconteceu. A rodovia Poços-Palmeiral foram 30 anos aí de solicitação, agora está rodando. Então, o Zambrano, o que eu digo, né, e assim, não fica só na crítica política, não. O que vai acontecer se a gente não conseguir viabilizar em 2 anos projetos e promessas? Porque o tempo é curto, é o que eu estou falando. O ano útil é 2015, né? Agora, qual que era o meu compromisso com a população? Que eu conversei isso lá atrás. Eu falei, olha, em relação à minha relação com o governo do estado, o que o governo do estado falar que fez e fizer, eu vou falar que fez. Como eu falei na reforma das termas, como eu agradeci o governador lá, como eu falei na questão do Palace Cassino, agradeci o governador, e isso é tranquilo. Agora, também a estrada, né, Poços-Palmeiral. A estrada Poços-Palmeiral. Agora, eu disse que o que não fosse feito, eu deixaria claro para a população. Porque não adianta nada a gente ficar adorando a pílula e as coisas não acontecem. Então, hoje o tempo é muito curto. Eu já conversei com o Fernando Pimentel sobre esses projetos nossos, contando para ele essa história que eu estou contando para vocês aqui. Falei, Fernando, já prometeram assim, assim, assim. Então, a garantia que a gente tem? Daqui uns dias, quando o governo assumir, eu vou lá na Codemig, agora com nova direção, e vou ver lá, tem projeto aí de Poços de Caldas? Será que tem como dar uma acelerada nisso? Vou fazer isso o mais rápido possível, né? Agora, a questão de Pouso Alegre, o que acontece? Pouso Alegre está pleiteando também um centro de convenções para lá. Não é o nosso centro de convenções. Tá? Não tem uma coisa, não tem a ver com a outra, porque Pouso Alegre entende que também deve ter um centro de convenções. Mas o centro de convenções não é uma ação regional, por exemplo? Deveria ser. A Codemig não entende desse jeito? Se tem aqui, não vai ter lá, ou se tem lá, não vai ter aqui? Deveria ser, né? Mas Pouso Alegre, como ela tem se desenvolvido muito, inclusive na questão industrial, Pouso Alegre entende que agora um próximo passo é ter também grandes feiras industriais, grandes apresentações. Eu tive lá esses dias numa apresentação da própria XCMG. Então, eles entendem que devem ter para também fazer as suas feiras e tal. Nós temos uma outra característica, que é uma feira, que são as nossas feiras de eventos, que vão aliar turismo
Então, eu acho que dá para a gente aliar as duas coisas, mas são duas coisas separadas, tá? Pouso Alegre está pleiteando um e o nosso, pelo que eu entendo, deveria estar na frente da fila, porque se o nosso está lá há tanto tempo fazendo projeto, então deve estar na frente da fila. Prefeito, na seara da promessa, deixa eu só continuar para aproveitar esse assunto, a gente já polemiza, aluga o primeiro bloco, depois vocês conversam. Mandam ver aí nas perguntas, e também já tem pergunta chegando, eu quero continuar convidando você para fazer uma pergunta para o prefeito Heloísio, o nosso telefone 3721-6955. Então, voltando ao assunto, seara das promessas, 74 milhões, né, que foi anunciado e tudo mais, depois houve a questão dos 5 milhões que seriam aplicados aí na Avenida Santo Antônio, haveria também uma intervenção, se não me engano, no Jardim Country Club com parte desse recurso, não é isso? Não, esse não. Esse é só pavimentação. Tá, Santo Antônio, 5 milhões. 5 milhões. Agora sai? Esse foi aprovado ontem na Câmara, a autorização para que a gente contraia esse investimento, e ele está lá na Caixa Econômica Federal. Investimento ou empréstimo? Esse recurso através de empréstimo? Na verdade, ele é um empréstimo que a gente chama de subsidiado, né? Então, ele é empréstimo com juros baratos e por um longo tempo de utilização. Ele é com recursos do Fundo de Garantia, e aí, por esse motivo, pode se considerar um empréstimo, mas ele é um empréstimo a juros muito baratos, por isso que ele é pleiteado por todos os municípios, né? Então, lá quando foi aberto, por exemplo, nós tivemos 3 mil municípios apresentando propostas. Então, é uma forma de você utilizar. Aí, fala, mas qual que é a contrapartida? A contrapartida é o juro baixo. Porque, por exemplo, hoje, o BDMG me empresta dinheiro. Se eu for lá, por exemplo, para fazer asfalto e tudo, só que a taxa de juros é muito maior. Então, muitas vezes não compensa que você faça em juros de mercado para o município, tá? Agora, a questão importante é a seguinte, Zambrano, o projeto lá, foi aberto o PAC, né, o Programa de Aceleração de Crescimento 2, e não se estabeleceram limites para a apresentação de projetos. Então, nós fizemos um desenho arquitetônico de tudo que a gente precisava em termos de mobilidade na cidade, de ampliação, ciclovia, troca de calçadas. E colocamos tudo lá, João Pinheiro, colocamos tudo lá no projeto. Eu podia apresentar um projeto de 10 milhões, 5 milhões, 2 milhões, apresentamos um de 70, entendeu? Porque, na verdade, a ideia era o seguinte, se sobrar dinheiro, a gente vai pegar. O que aconteceu? Houve, inclusive, por causa do processo eleitoral no ano passado, um contingenciamento grande no PAC. Contingenciamento é um corte de recursos grande, e acabou que eles tiveram que fazer uma divisão por porte de cidade. No nosso porte, o valor era 5 milhões. Aí, nós pegamos 5 milhões mesmo assim, estabelecemos... Pegou os 5 milhões? Tá pegando? Não, ainda não. Aí, o que eu precisava? Eu precisava de autorização legislativa da Câmara, foi para lá o projeto, acabou de ser aprovado, acho que em primeira votação, e agora a Caixa Econômica Federal está terminando de fazer a avaliação do nosso projeto. Então, em breve, a gente vai ter a boa notícia de que deu certo e está tudo pronto e a gente começa a obra. Agora, 74 milhões também, Zambrano, se a gente tivesse conseguido, certamente a gente não conseguiria executar nesses 3 anos do nosso governo. E mais uma questão que é importante. O projeto não está perdido e certamente deve abrir o PAC 3 agora, ou não sei, uma nova fase do PAC 2, nós vamos apresentar o mesmo projeto de novo. Se a gente for conseguindo de 5 em 5, a gente vai fazendo de 5 em 5. Legal. Então a gente vai fazer um breve intervalo, é o tempo também para você continuar perguntando. Na volta tem as perguntas do José Lauro, do Tiago Quinteiro também, e as suas, 3721-6955. 3721-6955, você liga, faz a pergunta e o prefeito responde. Voltaremos em instantes. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Relojoaria Universal, sob nova direção. Vendas e consertos de joias e relógios. Fabricação própria de joias com oficina especializada. Alianças de ouro a partir de R$ 360 o par, em 10 vezes sem juros nos cartões. Pensou em joias e relógios? É com a Relojoaria Universal. Atendemos vendedoras de joias de toda a região com preços especiais. Rua Marechal Deodoro 68, telefone 353722-2193.
Opção Moda Masculina, a tradicional loja de ternos da região. Camisas diferenciadas, camisetas polo, sapatos, ternos. Venha conhecer a variedade em presentes e acessórios na Opção Moda Masculina. E para facilitar as suas compras, crediário próprio. A Opção Moda Masculina ainda aceita cartões em até 6 vezes sem juros. Opção Moda Masculina, a loja do homem elegante, em Poços de Caldas e Campestre. Dr. Aldo Mairink, com seus 20 anos de experiência em implantes dentários, por favor, nos fale a respeito do procedimento cirúrgico. É seguro? Sim, é um procedimento muito seguro. Nos procure, daremos todas as informações necessárias. Mairink Marcaça Implantes Dentários. 20 anos implantando sorrisos. Queima total de estoque Casa dos Pisos de 1º a 31 de outubro com descontos e ofertas incríveis. Porcelanato polido 60 por 60, R$ 43,99 o metro quadrado. Pastilha de vidro 30 por 30, R$ 13,99 a placa. Piso e revestimento Lume a partir de R$ 8,59 o metro quadrado. Lajota Fênix 11,5 por 24, R$ 17,99 o metro quadrado. Cubas de vidro, metais e esquadrias com até 25% de desconto. E tudo em 12 vezes sem juros. Vem pra Casa dos Pisos, Avenida José Remígio Prévia 920, em frente à Escola Dom Bosco. Telefone 3721-6681. Casa dos Pisos, há 25 anos construindo sonhos. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, entrevistando hoje o prefeito de Poços de Caldas, Heloísio do Carmo Lourenço, no qual você é também o nosso convidado especial para participar, seja através da nossa página no Facebook ou pelo telefone 3721-6955. 3721-6955. A pergunta agora vai com o Zé Lauro. O que eu gostaria de perguntar ao prefeito, agora nesse novo contexto, que temos aí o governo municipal, estadual e federal, tudo com o PT. Teríamos condições de ter um desenvolvimento regional integrado e planejado de forma que beneficie toda uma região como um todo, não somente uma cidade, que seria polo, por exemplo. No caso do aeroporto, que já foi dito aqui. Eu não acredito que tecnicamente seja possível ter um aeroporto aqui para grandes aeronaves, para descer e estar decolando grandes aeronaves. Eu não acredito por falta de espaço, por comprimento de pista. Mas poderíamos ter aqui um aeroporto, talvez, que servisse as cidades de Alfenas, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha, tudo ao mesmo tempo. Um no meio do caminho. No meio do caminho, um ponto estrategicamente escolhido aí, mas que fosse um aeroporto que realmente desse condições, não somente de cargas, né, estabelecer o transporte de cargas, como também de passageiro. Há essa possibilidade, prefeito, de fazer um estudo integrado, regional, para que numa cidade não fique olhando só para o próprio umbigo. Existe, sabe, Zé Lauro, existe eu e o Aguinaldo Perugini, a gente tem conversado muito sobre isso, desde o começo da minha administração. Mas o Aguinaldo, lá em Pouso Alegre, ele andou muito, até porque ele está com 6 anos de gestão, e ele trouxe para Pouso Alegre um desenvolvimento muito grande. E ele andou na nossa frente nesse sentido, né? Que é um projeto, como eu estou dizendo, de 6 anos, ele conseguiu conquistar um aeroporto regional lá, conseguiu a autorização da ANAC para o aeroporto regional, mas vai ser um aeroporto particular, né? Então, existe um grupo de investidores do exterior que vão investir lá cerca de R$1 bilhão, está encaminhado dessa forma, não sei que pé que está, mas em Pouso Alegre, para ser um aeroporto de cargas. Agora, a questão do desenvolvimento regional, eu acho que ela tem que estar na nossa agenda, um tanto quanto dificultada, porque os passos para executar isso, eles são difíceis. Então, por exemplo, vamos definir qual que é o ponto, qual que é o local. Você precisa desapropriar a área, que aí certamente que pode estar se estiver na área de Poços de Caldas, ótimo, se estiver de Pouso Alegre, ótimo, mas se estiver no meio do caminho, essa desapropriação, como é que você vai fazer? Você tem que buscar o recurso junto à ANAC, junto à Secretaria de Aviação Civil. O que eu não quis fazer foi tentar levar essa discussão no momento em que o governador assina um programa, nos coloca dentro do programa que é o ProAéreo, e a gente está num programa lá da Secretaria de Aviação Civil, que é a interiorização dos voos. Então, de repente, você vem com uma nova ideia
e acaba complicando alguma coisa que já estava em andamento. Então, mas eu acho que esse é um grande caminho da gente conversar e agora, como você disse, de repente discutir aqui as principais cidades da região e o governador do estado para ver se a gente consegue alavancar isso. Embora o nosso tempo ele também seja curto, né? Porque agora nós temos mais 2 anos de mandato para você executar um projeto desse e depois dar continuidade, ele é um tanto quanto curto. Mas a ideia é boa. Agora eu quero, em contraponto ao que você disse, não é inviável tecnicamente a descida de voos aqui no aeroporto. Hoje, né, o projeto que a gente tem, ele contempla o avião, os grandes aviões não, mas o ATR, né, ele é possível que seja descido, e a Secretaria de Aviação Civil, ela fez o nosso projeto para esse avião que é o ATR, tá? Aí é viável economicamente e é viável tecnicamente descida e aterrissagem e decolagem do nosso aeroporto, sim. Tiago. Prefeito, sobre essa questão do alinhamento, né, do governo federal, estadual e também municipal com relação agora à administração do PT, né, vocês falaram no primeiro bloco muito sobre as obras do estado aqui de Minas Gerais, o que deixou de fazer. A gente percebe nos últimos 3 anos não houve grande obra do estado aqui em Poços, tirando obras do DR, a questão do Palace e a questão das termas já tinha verba antes, ou seja, já estava sendo construída. Depois disso foi só enrolação nesse sentido aqui com relação a obras, a grandes obras do governo do estado. E a gente pode perceber o que? O governo do estado hoje é um governo que passa dificuldades financeiras. Foi até dito em campanha por outros candidatos de oposição com relação à dívida hoje do governo do estado. A cada R$10 que se paga de imposto, R$8 é para o estado de Minas Gerais pagar a dívida, ou seja, eu não vejo aí grandes verbas vindo para Poços de Caldas, independente de ser no PT ou não, devido a essa dificuldade, principalmente em 2015, onde o Pimentel vai ter que realinhar aí, rever, né, as contas aí do governo do estado e aí sim pensar em relação a investimento. No entanto, né, assim que o PT ganhou, né, com questão do governo de Minas e depois domingo com a reeleição da Dilma, muito se falou aqui em Poços de Caldas no dia seguinte, né, com relação à administração, ou seja, agora o PT vai ter que mostrar serviço, agora o PT vai ter que fazer coisa aqui em Poços de Caldas. Como é que o senhor vê isso? Ou seja, né, tem aí esse alinhamento do PT, né, âmbito municipal, estadual e nacional. No entanto, a gente sabe dessas dificuldades e agora parece que a pressão vai ser maior, prefeito. Eu acho que é um caminho. Agora eu também concordo, eu também entendo, viu, Thiago, que a pressão para que as coisas aconteçam na administração, ela aconteceria de uma forma ou de outra forma. As pessoas muitas vezes não estão tão ligadas nessa situação política como a gente até imagina. Então hoje, por exemplo... E como a gente está, né? E como a gente está. Nós militamos na comunicação, o prefeito, né? Isso, a gente acaba fazendo uma avaliação, né, muito diferenciada do que normalmente. O que as pessoas querem, na verdade, é a resolução dos seus problemas, né? E a gente tem trabalhado para que isso aconteça. Então hoje, por exemplo, qual que é o nosso grande foco hoje? É continuar fazendo o que a gente já vinha fazendo, que é cada vez mais entrar nos programas do governo federal e acertar na execução dos projetos. Então aí vou te dar um exemplo, né? Para o ano que vem, praticamente a gente deve ter aí entre 6 e 10 milhões de recurso novo na saúde, que foram recursos que a gente construiu projetos durante esses 2 anos de governo. Então isso é muito recurso, entendeu? Nós estamos falando de 10 milhões a mais entrando na saúde. Vou te dizer, por exemplo, que no período da nossa administração, até 2016, nós vamos ter inaugurado 10 unidades de saúde da família. 2 que começaram na administração anterior e nós terminamos, e 8 que começaram na nossa e a gente já está entregando. Então, qual que é o significado disso? Por exemplo, em termos de comparação, Thiago, nas 2 administrações passadas, dos 2 últimos 8 anos, nós tivemos o início da construção de 2 unidades, que foi eu que terminei. Só na minha administração nós vamos construir 8. Então isso é um grande diferencial de quem se aliou ao governo federal nos 2 primeiros anos e conseguimos isso para Poços. Então qual que é qual que é o nosso trilho aí? É continuar apresentando projetos, porque também é importante a população saber disso. Não é porque a Dilma Rousseff e o Fernando Pimentel eles são do PT, que eu vou chegar lá, vou conversar com eles e no outro dia o dinheiro está aqui. Não. Nós temos que ter projeto, nós temos que conversar com as áreas técnicas pertinentes, nós temos que elaborar os nossos projetos aqui de engenharia, nós temos que fazer as licitações, nós temos que botar o bloco na rua para funcionar. Então, o que eu prevejo aí? Uma facilidade política maior de conversar, de discutir, de apresentar os meus projetos,
mas tem muito trabalho pela frente, tá? Então, e o que a gente puder conquistar de recurso para posse, nós vamos conquistar, mas nada muito diferente do que a gente já vinha fazendo. Então, eu acho... Agora você vai me perguntar, mas e os resultados que eu espero? Eu acho que nós vamos ter grandes resultados aí para frente, inclusive em relação ao presídio, inclusive em relação ao centro de convenções e a reforma do aeroporto. E a questão da saúde, por exemplo, porque o senhor também já foi presidente do Conselho Municipal de Saúde e a gente sabe que ano após ano, né, a quantidade de verbas que o governo do estado manda para o município, em comparação do que vem do governo, até mesmo do governo federal, e o que investe o município, é pouco. O senhor acha que isso pode mudar agora com o Pimentel? Eu espero que mude, né? Eu acho que tem que ter uma diferenciação de prioridade no que o governo quer investir, né? Eu ficaria muito satisfeito, por exemplo, se o governo do estado assumisse para si as responsabilidades que ele tem, por exemplo, em relação à questão da segurança. Porque eu sou cobrado diariamente sobre a questão da segurança e a gente não tem pernas e não tem equipamentos suficientes para dar uma resposta para a população em relação à questão da segurança. E nem gente contratada, né? E nem gente nas contratada. Polícias, né? Exato, mas é isso que eu te digo. Então, assim, como que as pessoas me cobram a questão da segurança? Quando eu vou nas reuniões dos bairros, eles falam assim, olha, precisa passar mais viatura da polícia. Prefeito, você tem que pôr mais polícia aqui presente, quer dizer, não sou eu que coloco. Aí eu vou te dizer, Tiago, por exemplo, se o governo do estado assumir para ele a questão da segurança, enviar mais policiais militares, como foi feita a proposta, mais equipamentos, e a gente conseguir abranger a cidade de uma forma diferente, já ajuda muito o município, né? Se aquelas ajudas que a gente dá hoje para várias instituições do estado, a gente deixar de fazer isso, já ajuda muito, né? Então, a gente ajuda uma série de questões aí, por exemplo, na questão dos bombeiros, nós temos convênio, tem uma série de coisas aí que a gente faz, que são do estado e que a gente que acaba assumindo, porque está aqui os problemas. Então, se o governo do estado fizer isso, já ajuda muito. Se o governo do estado melhorar a infraestrutura das escolas estaduais e der uma condição de estudo melhor para os alunos, já melhora muito. Por exemplo, esse ano que passou, a prefeitura teve que emprestar, no primeiro semestre, nós emprestamos merenda para o governo do estado, porque faltou merenda, entendeu? Isso foi prático, nós fizemos isso. Por que nós emprestamos? Porque os meninos são de Poços de Caldas, né? Mas quem deveria ter dado o recurso era o governo do estado. Então a gente teve que emprestar, porque o governo estava em dificuldade, demorou a licitação, aquelas coisas todas. Então, se o governo do estado assumir a sua parte, já nos ajuda muito. Então, eu acho que é isso. O governo do estado está realmente endividado, hoje é o segundo estado com maior dívida no país e tem grandes dificuldades. Agora, em relação à saúde, né, a quantidade de recursos, se a gente for bondoso, eu vou te dizer hoje que o governo do estado ajuda o município em 5% do nosso custeio para a saúde. O resto é bancado com recursos do governo do estado, federal e do governo estadual. Então, isso significa falar assim, em termos de valor, até para a população entender melhor. Nós vamos investir esse ano 120 milhões na saúde. Desses 120 milhões, mais ou menos 60 milhões é do município, 45, deixa eu ver se eu acertei a conta, 55 é do governo do estado, aliás, do governo federal, 5 milhões é do governo do estado. Então, se ele mudar isso aí de 5 para 15, já ajuda muito a gente, entendeu? Já é recurso novo. Deixa eu só aproveitar, eu tenho que fazer um break, mas só para a gente continuar nesse assunto, no próximo bloco a gente tem uma grande quantidade de perguntas aqui das pessoas que estão nos assistindo, e aí a gente também, o prefeito responde aqui. Só para tocar nesse ponto do endividamento, é claro que são diferentes e tal, mas a Prefeitura de Poços de Caldas também está comprometida volumosamente com o seu erário aí, né? Sim. E de que forma que pretende se dar uma solução nisso, acertar com as entidades assistenciais, fornecedores e tudo mais? Essa dificuldade, viu, Fábio, ela é meio natural no segundo semestre. Nesse ano, assim, um aperto, ele é muito grande. Metade da administração, né? Como é que é? Chegando a metade da administração. Sim. E aí, hoje, esse aperto financeiro, ele é real. Eu acho que a gente tem que deixar isso claro para a população, né? Eu não preciso ficar demonstrando que está tudo bem quando não está. Então, hoje a gente... Dourando a pílula, né? Que o senhor falou. Dourando a pílula. Eu não preciso fazer isso, entendeu? Não tem... Até porque é uma questão que envolve, né? E se o tempo... Até para ficar no foco da pergunta, mas eu podia te dar uma dezena de explicações do motivo de chegar nessa condição de aperto financeiro que nós estamos. Mas o motivo não importa. Na prática, nós estamos passando aperto. A gente está devendo para algumas entidades. Essa semana nós focamos no pagamento de várias dessas entidades da promoção social, por exemplo. Semana que vem a gente tem o pagamento dos nossos servidores. Então a gente tem lá um critério de prioridades que precisa acontecer.
a ideia, viu, Fábio? Mas já há uma melhoria, isso é importante dizer, do ano passado para esse ano, há uma melhoria significativa no fechamento de contas. Então, o que a gente vai prever, por exemplo, o ano que vem ainda vai ser um ano de aperto, porque, na verdade, o grande desafio, viu, Fábio, eu acho que isso é importante dizer, é você trabalhar com o aperto financeiro, com a dívida da prefeitura, com os custos aumentando, com a demanda de serviços cada dia maior, com a demanda do servidor público, né, para uma melhoria de vida cada dia maior, e você trabalhar isso sem aumentar imposto, sem criar imposto novo, sem aumentar IPTU, porque na verdade o que a gente tem feito é correção do IPTU, sem aumentar ISS, ou seja, sem onerar a própria população, porque isso é uma visão de governo, entendeu? Então, por exemplo, né, muita gente dizia para mim no ano passado, você tem que fazer uma correção na planta de valores que vai dar aí uma correção de 60% no valor do IPTU. O que significou isso? Nós fizemos um estudo sobre isso, significaria onerar a nossa população hoje, que já é muito onerada com os impostos que recebe. Então, eu quero te dizer o seguinte, nós estamos trabalhando administrativamente apertados, vamos pagar todas as entidades, você pode ficar tranquilo em relação a isso, vamos honrar todos os nossos compromissos, mas principalmente trabalhando, mantendo os serviços, buscando uma melhoria no serviço, dando reajuste para o servidor, dando reajuste de vale alimentação e o melhor de tudo, sem onerar a população que está lá me assistindo, sem aumentar imposto, sem criar imposto novo. Eu acho que isso que é o mais importante. Legal, a gente vai para um breve intervalo, é rápido e voltaremos em instantes. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. Aproveite o mês da construção da Carneiro Casa e Construção. Preços imbatíveis em todos os setores da loja. Porcelanato Vila Gres 100 por 50, só R$ 39,99 o metro. Porcelanato Porto Ferreira 53 por 53, apenas R$ 29,99 o metro. Pia Inox Frank 1,5 metro com válvula, só R$ 139,99. Kit acessórios Mônaco para banheiro, só R$ 23,99. Piso Eucatex linha Prime, apenas R$ 29,99 o metro. Pague suas compras em 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro Casa e Construção.
Voltamos neste terceiro e último bloco desta edição do Jornal do Sul de Minas, entrevistando hoje o prefeito de Poços de Caldas, Heloísio do Carmo Lourenço. Temos aqui uma grande quantidade de perguntas. Eu vou guardar minha viola no saco, que nem se diz, não vou fazer nenhuma, mas os nossos dois participantes aqui, tanto o companheiro Tiago quanto também o Zé Lauro, depois, se sobrar um tempo, a gente passa para vocês, tá bom? Douglas, da Morada dos Pássaros, ele pergunta se tem algum projeto de asfaltamento no bairro e diz que a entrada do bairro está precisando de uma rotatória porque está muito perigosa. Douglas, existe uma questão da regularização ainda do bairro, você sabe, o pessoal de lá sabe disso, né? E a gente tem que trabalhar primeiro na regularização para acertar toda essa questão, para depois a gente passar para essa infraestrutura. Isso aí é uma das coisas complicadas, né? Quando as pessoas querem fazer o loteamento, e lá atrás aconteceu muito isso, faziam de qualquer forma, sem infraestrutura, sem nada, e deixava a população e a administração aí com problema para resolver, Douglas. Mas a gente vai avançar nisso daí, tá? A questão da rotatória, eu vou pedir para o meu pessoal dar uma olhada lá para você, a rotatória da entrada do bairro. A pergunta da Jusileia já foi parcialmente respondida no bloco anterior, quando falamos de segurança pública, mas é um problema pontual, então eu vou fazer, o prefeito responde. Jusileia, do bairro São Bento, ela diz que lá tem um assalto por semana. Ontem, por exemplo, teve até troca de tiros entre polícia e bandido. E o que pode ser feito pela segurança dos moradores daquela localidade? Eu acho que é aumentar realmente o policiamento, viu, Jusileia? Eu acho que essa é o que eu aguardo do governo do estado, uma ação mais efetiva na questão da segurança, aumentar o policiamento. E outra coisa também que eu acho que é importante é a gente começar tem que ter uma ação conjunta de toda a comunidade, da sociedade, da prefeitura também, na maior oferta de serviços para a nossa comunidade, na melhoria oferecer para os nossos jovens mais opções e também a gente trabalhar a questão da família. As famílias têm que nos ajudar também, né? Porque, na verdade, o desvirtuamento que a gente está vendo hoje nos nossos jovens e adolescentes também não é basicamente só pela falta de oportunidades, porque hoje a gente tem muita coisa, nós temos muitos projetos sociais acontecendo, muitos projetos esportivos, culturais, e hoje falta também a questão da família também, a presença da família junto aos nossos jovens hoje também é um problema que tem levado aí a utilização principalmente das drogas mais baratas, e aí a criminalidade aumenta, principalmente esses pequenos crimes, pequenos roubos que assustam tanto a nossa população. A gente precisa de fazer uma ação conjunta para que a gente consiga dar um novo direcionamento, principalmente para os nossos jovens. Mas eu não trago isso para mim, enquanto administrador só não. Eu acho que a comunidade, a sociedade, a família tem um papel importantíssimo nisso. Eu quero ver um dia os menores poderem voltar a trabalhar, ter carteira assinada, aprender uma profissão desde cedo. Isso daí resolve uma grande parte desses problemas, certamente oferecer uma ocupação rentável para aqueles jovens poder se desenvolver na vida, né? A Fátima da Chácara Alvorada, ela pergunta o que acontece com a Secretaria de Serviços Públicos. Ela diz que liga lá e demoram demais para atender. Ele já ligou várias vezes, as solicitações não foram atendidas. A principal delas, segundo ela, e é verdade, eu estive lá recentemente, vi também, é que na ponte, em frente ao Hospital da Zona Leste, está havendo um grande acúmulo de lixo. E com a chegada das chuvas ali, aquilo pode causar sérios problemas também, não só para os moradores daquela localidade, mas também da cidade como um todo, né? Tá, eu não sei, vou ver o que está acontecendo, não tem problema nenhum em relação a falar na secretaria, não, até ontem que eu saiba, não, mas eu vou passar esse seu problema para o Zequinha e ele tem certeza que ele vai dar um jeito lá para nós, pode ficar tranquilo. Rovilson do Centro, a respeito da Avenida Irradiação, entre a Rua Expedicionários e a Rua José Amaral, tem algum projeto de melhoria naquele trecho? Rapaz, entre a Expedicionários e José Amaral, nós estamos fazendo um grande trabalho lá na irradiação, que continua, né? Desde o ano passado, começou naquele trecho de baixo, nós fizemos algumas desapropriações. Ali seguindo o córrego vai e volta, seguindo o córrego, nós fizemos algumas desapropriações ali naquela região, onde vai continuar a obra, né? Essa não é uma obra também fácil, não é uma obra curta, mas a gente vai continuando ao longo do tempo, viu? Se é isso que você quer dizer, a gente vai continuar com a obra lá, como continuamos do ano passado para cá. Nanda do Parque Esperança quer saber em relação à marcação de exames, por que demora tanto para marcar exames como ultrassom e endoscopia? Normalmente, né, os exames contratados, eles estão demorando um pouquinho, mas a gente já está contratando mais empresas, mais conveniados, para que isso possa dar uma deslanchada, né? Nós tivemos um acúmulo muito grande, até por problemas contratuais
agora recente, mas a gente já está resolvendo isso também, pode ficar tranquilo. Principalmente ultrassom, principalmente. O ultrassom está com uma fila de 4 meses, mais ou menos. Principalmente esses exames mais simples, a gente está contratando de novo para poder dar uma liberada. Realmente nós tivemos problemas em relação a isso. Nós tivemos essa informação em relação ao ultrassom. Não sei o prazo, se chega a esse prazo, mas eu sei que a gente está com problema lá, mas vai resolver em breve, pode ficar tranquilo. Cláudio do Monjolinho, a Associação de Guia de Turismo agradece o prefeito pelo apoio recebido e ao Rômulo, secretário de Turismo também, o Orestes, agradecendo aí. Odair, de Muzambinho, ele pergunta se é verdade ou mentira que será fechada o IF em frente ao Ronaldão. A questão do IF, o IF ele é estadual, tá? E o que aconteceu é o seguinte, houve uma movimentação do IF Varginha que eu não entendi, sinceramente, foi pouco antes da eleição, onde houve uma decisão de simplesmente retirar dali o viveiro. Nós fomos buscar saber o que acontecia, disseram que estavam faltando funcionários e por causa dessa falta de funcionários eles iam desativar e o que tivesse aqui seria levado para Varginha, que lá que é a sede. Nós fizemos uma movimentação importante, conversamos com algumas pessoas e disseram que agora, principalmente depois da eleição do Fernando Pimentel, isso parou agora, essa decisão não vai ser tomada e vai ficar lá, por enquanto, vai ficar lá do jeito que está. Mas foi uma decisão do governo do estado, atual ainda, de tirar o IF aqui de Poços de Caldas. Tá? Mas eu não entendi por que motivo, foi uma coisa assim antes da eleição, sem me avisar, sem nada, uma coisa assim que eu digo, é o que eu digo que muitas vezes falta um pouco de respeito do governo do estado para a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Ângela, do bairro Santa Ângela, diz que o DEMAI abriu uma valeta em frente à residência dela, não fecharam e a poeira está muito grande. Ela diz que não vai usar a água dela para fazer a limpeza. Pede que seja enviado um caminhão-pipa para fazer isso. Avenida Melvin Jones, altura do número 264. Mas será que já fechou o buraco? Acho que sim, né? Porque ela mandou agora, né, de manhã. Fechou, mas não deve ter colocado o asfalto. Eu acho que, exatamente, não fez Vou pedir pro DEMAI lá. Asfalto. Ela passou o telefone? Passou o endereço. Aí você me passa o endereço, Telefone, a gente vê lá. Pode ficar tranquilo, Ângela. Samuel Campos diz muito bom dia, quer saber do prefeito se será com essa estiagem, com esse problema aí de chuvas, de falta de chuvas, se vai ser necessário captar água do Rio Pardo. Esse é um projeto, né, que existe, é um projeto que existe pergunta, assim, né? Falado, né, mas ele na prática não existe nada projetado ainda, custos disso e tal. Existe esse projeto falado, vamos dizer assim, o pessoal dizia que lá para 2030 o local de captação com o crescimento da cidade seria o Rio Pardo. Mas nós chegamos agora num momento muito crítico do município e captar a água do Rio Pardo é um negócio um tanto quanto difícil que em breve, num curto período de tempo, a gente não vai conseguir realizar. O que nós já sabemos e a gente vai fazer, né? Hoje a gente tem conseguido garantir o abastecimento da cidade de forma razoavelmente tranquila, se comparado a outros municípios, mas nós vamos precisar fazer mais um reservatório, pelo menos, para começando o ano que vem, porque, e isso é interessante, viu, Fábio, da gente até alertar a nossa população, e nós que fazemos a discussão política, de se atentar para isso, que os nossos principais reservatórios, a represa do Saturnino, o Cipó, e o próprio Bortolã, né, falando em termos de reservatório, que produz energia também. Estão conectados, né? Eles são conectados, isso. Mas são todos muito antigos. Quer dizer, recentemente, vamos pensar aí nos últimos 15, 20 anos, nós não fizemos nenhum novo reservatório na cidade e nem nos planejamos para isso. Ou seja, nós fomos surpreendidos agora com essa seca, como todo mundo foi, mas sem um planejamento aí. Plano B não existe. Não existe, simplesmente não existe. O que aconteceu, o plano B, que nós tivemos que tirar um coelho da cartola, foi lá em março, quando nós paramos de gerar energia no Cipó. Né? Tomamos essa decisão. Essa decisão está custando aos cofres do DME um prejuízo aí de cerca de 4 milhões de reais desde março, mas propiciou a nossa população. Hoje eu vejo que realmente foi a melhor decisão, foi a decisão acertada, porque isso fez com que a nossa população esteja com praticamente o abastecimento normal de água. Garantido. Garantido. Se continuasse gerando energia, o DME hoje estaria com 4 milhões a mais de reais e a gente estava numa seca danada, a gente já está passando um aperto muito grande. A gente tem poucos, mas aqueles lá de trás, bem de trás mesmo, de 50 anos atrás, tiveram essa visão futurística, né? E conseguiram garantir para nós esse abastecimento aí razoável, né? Então agora nós precisamos fazer um novo reservatório urgente. Precisa mesmo. Porque daqui a 50 anos também não há o planejamento. Não há o a planejamento, gente fica tapando as feridas atuais, mas não temos ainda, não desenvolvemos isso. Todos os políticos, né? Do grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, todos. Não conseguem
fazer como fizeram os antigos, que é pensar na frente. Tapam os buracos hoje, mas não consegue chegar lá ainda. Edson, ele pergunta, segundo ele mais uma vez, quando vai ser tomada uma atitude referente às calçadas do centro, principalmente da Marechal Deodoro. E também quer saber se realmente vai haver uma fiscalização, vai iniciar uma fiscalização em relação ao desperdício de água. Ele disse que já fez várias denúncias e nada aconteceu. Edson, primeira coisa, calçadas e Marechal. Marechal começa a reforma em fevereiro desse ano, toda a reforma onde vai ser tirada toda a fiação, vai passar a ser interna e a gente vai refazer as calçadas toda lá, levando mais ou menos como foi o outro projeto, os outros projetos que aconteceram no centro. Então, Marechal, nós discutimos isso com os comerciantes da Marechal, apresentamos os projetos para eles, foram aprovados, então está tudo correto em relação a isso. Questão do restante das calçadas, nós vamos começar, hoje eu tenho uma reunião com o Márcio da Associação Comercial, nós vamos conversar sobre essa questão, em breve aí a gente vai ter novidades. E a outra questão que ele pergunta é desperdício de água. Desperdício de água. Nós estamos analisando a legislação do DEMAI, o que tem hoje, a legislação municipal e o que a gente pode fazer em relação a multas para aqueles que continuam desperdiçando água. Mas o mais importante, gente, é conscientização. Hoje, assim, eu fico muito feliz com isso, as pessoas estão indignadas quando vem alguém lavando carro, lavando calçada e lavando quintal, mas ainda tem gente que ainda não se tocou que viver em comunidade é fazer um esforço para que todos vivam bem. Jorge do Centro, a gente está conseguindo, hein? Responder aí. Tô indo rápido aqui, né? Você falou que é para eu correr, eu tô correndo, rapaz. Jorge do Centro diz que o aparelho de raio-x da Zona Leste, na UPA, está quebrado. Ele teve que fazer um exame na esposa dele e levou à policlínica. Tem alguma providência? Não, Jorge, ele não está quebrado, não. Na verdade, aquele raio-x lá é um raio-x de última linha, digital. O negócio custou R$1.400.000. O município não pode montar por nós mesmos o equipamento. Quem monta o equipamento é a Siemens, vou fazer uma propaganda aqui, porque foram eles que ganharam a licitação. Eles têm que vir, abrir a caixa, montar o equipamento para dar garantia e deixar funcionando. Então, dentro do cronograma da própria Siemens para fazer isso, e a gente não tem o que fazer. Eles vão fazer, tá? Já estão organizando lá. Em breve o raio-x vai estar lá. Mas o raio-x da Policlínica ele é novo e está funcionando. As pessoas, viu, Fábio, me reclamam muito essa questão do raio-x. Falta um pouco de compreensão, muitas vezes, dessa questão. Gente, não é incomum, tá? Eu quero dizer isso para vocês com toda tranquilidade, gente. Não é incomum que você vá no médico, o médico te peça o exame, você tem que ir no laboratório fazer. Então, as pessoas reclamam muitas vezes e a gente tem um transporte que leva da UPA até na Policlínica para fazer o raio-x. Então, hoje, vou só te dar um exemplo. Se você pagar um médico particular, for lá perto da Santa Casa, lá na clínica dele, pagar R$300 e ele te pedir, por exemplo, um exame de sangue, um exame de urina, um raio-x, se for particular, você vai ter que sair lá do consultório do médico, ir lá no Dr. Cobra, lá no Jardim dos Estados, fazer o exame, depois voltar lá 1 dia ou 2 dias depois, pegar o resultado do exame, voltar no médico e apresentar no médico, gente. Então, e depois você vai pegar o remédio, vai ter que ir lá na farmácia comprar o remédio. Então, as pessoas hoje, muitas vezes, têm uma exigência sem fazer uma comparação da forma que as coisas aconteçam. A gente tem na UPA um raio-x que vai ser consertado e a gente vai oferecer tudo lá. Mas não é o fim do mundo ter que sair para levar um exame, buscar um remédio ou fazer o exame fora do local. Não dá para oferecer tudo no mesmo lugar o tempo todo. O que é importante é que a sua esposa foi lá, foi atendida pelo médico, teve o pedido, foi levado na Policlínica, foi feito o exame, voltou lá, apresentou o exame para o médico e foi medicada certamente. Então, esse que é o objetivo do serviço de saúde. Mas, assim, estou falando isso com muita tranquilidade, porque muitas vezes, assim, a gente fica recebendo muitas vezes essa crítica, né? E eu tenho visto isso, que é uma crítica válida, lógico que o raio-x estando pronto lá, e aí nós vamos dar um salto, porque nós vamos ter 3 raio-x no município, que é um na Policlínica, no Margarita, e o outro lá na UPA. Coisa que também não é tão comum. Aí no Hospital da Zona Leste também tem. Municípios menores em volta aqui, normalmente... Te deixa. É verdade. Não é comum, não. O município de Poços é um destaque. Normalmente você tem no máximo 2 raio-x em cidades do porte de Poços de Caldas. Nós vamos ter 4 agora, tá? E de vez em quando a turma tem que deslocar, porque se queimar uma válvula, né? Onde tem válvula? Não tem válvula. Deixa pra depois. Tem uma pergunta aqui. Pula a válvula, muda a pergunta aí. Pronto, passou. Tem uma pergunta aqui do Lucas Jordan. Ele fala a respeito da economia,
da questão da inflação, como é que a prefeitura vai conseguir se desenvolver nesse sentido. O prefeito já falou no segundo bloco, eu não vou fazer essa pergunta novamente, porque já também não temos tempo hábil, mas ele falou, ele respondeu. Agora tem aqui uma outra que ao lado do condomínio Parque das Nações tem um terreno muito grande, o mato está muito alto nos fundos desse terreno e lá tem frequência de usuários de drogas, tem muito lixo e muita sujeira. Eles pedem, os moradores daquela região lá pedem uma resolução por parte do senhor e da prefeitura. Beleza, vou pedir para o pessoal dar uma olhada lá, o que está acontecendo. É atrás do condomínio Parque das Nações. Condomínio Parque das Nações, tá bom. O pessoal vai lá dar uma olhada para nós. Joaquim Santos, ele quer saber como anda o projeto para a volta do trem turístico. Alguma novidade? Joaquim, o projeto, ontem, inclusive, tive uma reunião lá com o pessoal, com o grupo, né, que trabalha isso, o movimento Postos na Linha, e apresentei para eles, né, o estudo de viabilidade técnica que nós fizemos, e agora nós estamos trabalhando junto ao DENIT para que o DENIT já garantiu que vai nos arrumar os trilhos, que é uma das partes mais pesadas, literalmente, né, em termos de preço e peso, e vai nos arrumar e nós vamos conseguir também os dormentes. Em breve a gente vai conseguir, a gente continuamos firme no nosso projeto de trazer o trem turístico de novo. O pessoal gostou da história do pesado? Trilho é pesado, gente. Não, mas a gente estava rindo aqui de outras coisas também, mas tudo bem. Ainda bem que não viram. É o seguinte, eu quero... Desculpar aqui com os companheiros, não teve jeito, a gente ficou aumenta o tempo aí, telespectador, né? Aumenta o tempo aí pro pessoal perguntar. Aumentar agora a gente aumenta, mas à noite vai ter que cortar. Tem problema, mas agora nós estamos ao vivo, eu já tô aqui mesmo. Vamos conversando, rapaz. Tem muita coisa para conversar. A gente faz a pergunta aí, Zé Lauro. Vai, para não deixar o Zé Lauro triste. Thiago, deixa o Zé Lauro perguntar alguma coisa. Eu gostaria de saber do prefeito o que o Poder Executivo Municipal tem em relação ao trânsito de Poços de Caldas previsto para investimento, não simplesmente em questão assim de achismo, que tem sido resolvido. Tem sido resolvido o problema engenharia de trânsito aqui, muito machismo. Isso não é só da administração atual, mas praticamente tem sido uma constante das administrações. Porque nós temos que mexer aí no sistema viário da cidade, né, e um investimento maciço, que não vai ser de 5 milhões, mas talvez de 50 milhões daí para frente, e um projeto técnico mesmo. O que a prefeitura tem em vista para resolver o problema de trânsito? Prefeito, pedimos sinalização horizontal na João Pinheiro, faixas. Vamos fazer isso em breve, tá? Vamos fazer isso. Zé Lauro, nós fomos para fazer uma contratação de um projeto desse, custa R$1.400.000. Então, esse ano foi inviável a gente fazer. Mas aí eu vou te dizer uma coisa, nós não estamos, nessa administração, tomando decisões na base do achismo, não. Nós temos feito, dentro das nossas capacidades, nós temos feito algumas avaliações técnicas importantes, temos acertado muito. Por exemplo, retiramos o semáforo de 3 tempos lá da Avenida Venceslau Braz, ali ainda é José Remígio Prézia. Retiramos o semáforo de 3 tempos, colocamos uma rotatória ali que melhorou muito o trânsito. Colocamos 80 placas de proibido estacionar lá na Coronel Virgílio Silva, que melhorou muito o trânsito e, graças a Deus, o pessoal tem obedecido. Melhorou para todo mundo, comerciante, ônibus urbano e tudo. Fizemos alteração, por exemplo, na Assis Figueiredo, Rua Perus, na descida ali, fizemos um binário ali que funcionou muito bem. Tudo isso tecnicamente orientados, a gente coloca o pessoal antes, mede a quantidade de carros, aliás, conta a quantidade de carros, faz toda a alteração. Estamos trabalhando agora já na licitação que vai em breve para o ar da Zona Azul, que vai ser uma revolução na cidade, certamente vai dar muito certo também, tecnicamente orientados. E isso já colocamos no ar, já está em processo de contratação, de prazos, o nosso edital para contratação de radares para o município, tá? Então a gente já está andando também nesse sentido. Qual que é o nosso problema? É falta de dinheiro. Se eu tivesse R$1.400.000 para contratar o projeto, a gente teria contratado. Estamos conversando agora com a Fundação de Belo Horizonte, João Pinheiro, tá? Para a contratação de um estudo um pouco mais barato, mas também de uma fundação reconhecida, com técnicos que já trabalharam lá na BH Trans, que tem toda aquela noção lá, aproximadamente R$700 mil que a gente vai fazer a contratação no começo do ano que vem, para a gente ter um direcionamento do trânsito nosso central, mas também do macro trânsito, e aí sim, disso que você está dizendo, de ter uma proposta para longo prazo, onde a gente vai realmente ter que buscar muito recurso para dar conta de todos os problemas que a gente tem. Então, nós estamos trabalhando nisso, pode ficar tranquilo, que
que a gente vai ter bons resultados aí para o nosso terceiro ano de mandato em relação ao trânsito. Inclusive com radar, inclusive com a João Pinheiro pintada novamente. Pode ficar tranquilo. Mas João Pinheiro pode pintar agora, não precisa de 1 milhão. Pode, não, é mais barato que isso, né? Em breve a gente Prefeito, vai estar pintando. agradecemos a sua presença, a disponibilidade de nos atender nessa manhã, desejando uma boa continuidade no seu serviço aí, no seu trabalho, tudo de bom. Quero... Como é que é, Thiago? A programação do nosso aniversário da cidade começa a partir de amanhã. A de hoje já tem atividade, só entrar no site da prefeitura para ver. O Natal também está começando já, as montagens do nosso Natal. Esse ano a gente conseguiu, realmente aprendemos com o ano passado, conseguimos esse ano fazer as compras antes, em breve também vai estar na rua. Quero mandar um abraço a todo mundo que nos assistiu até agora. Mas o senhor volta mês que vem para falar? Volto daqui uns dias, viu, Zambrano? Sempre que vocês oferecerem esse grandioso espaço para que eu esteja aqui, eu estarei aqui presente, né? E ainda mais quando... Grandioso mesmo, hoje ipsis literis, né? Ainda mais feliz como eu estou feliz, né? Porque realmente foi uma grande vitória da presidenta Dilma, mas aí eu quero mandar um abraço para todo mundo, viu, gente? Quero agradecer muito aqueles que participaram conosco durante a eleição. Quero mandar um abraço a todos aqueles que também defenderam a candidatura de Aécio Neves. Eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar na democracia, e democracia é isso. E o que eu espero, né? Eu acho que as palavras da presidenta Dilma são as minhas palavras também. O que eu espero a partir de hoje, a partir de ontem, né? E a gente já tem trabalhado nisso, é que haja uma junção de forças para que a gente trabalhe em prol de Poços de Caldas, daqueles que ganharam a eleição, daqueles que perderam a eleição. Nós temos políticos importantes aqui em Poços, com influências importantes, e que nós todos, políticos eleitos, né, com mandato, todos aqueles que se dedicam à política, têm que ter como objetivo maior trabalhar em prol da nossa cidade. E é esse convite que eu faço também, da gente continuar dialogando. Vamos entender que a eleição agora é só 2016, né? Tem muita gente me perguntando isso. E agora, como é que é a preparação para 2016? Não, nem te perguntei isso, você viu? Você nem me perguntou isso. E eu achei interessante, porque assim, o meu trabalho agora, gente, é trabalhar esse resto de ano. É Natal, é aniversário da cidade, é um monte de coisa que precisa acontecer. Tem ano útil, ano que vem, é isso? O ano que vem, né? É trabalhar 2015. Vamos deixar a eleição para depois, porque o nosso grande objetivo é trabalhar para o nosso povo, para o povo de Poços de Caldas. E eu queria convidar todos aqueles que entendem isso, que a gente possa entender que a eleição já ficou para trás. Tivemos uma boa eleição, uma boa competição, 2 bons candidatos que foram bem votados, os 2, mas tem que ter um vencedor, e a partir de agora é trabalhar para Poços. Então agradeço muito Thiago, Zé Lauro e Zambrano, a equipe aqui da TV Poços, e nós estamos aqui gastando tempo, que gastar o tempo da TV Poços é ótimo, eu gosto muito disso. Obrigado, gente, um bom dia a todos, boa semana. Zé Lauro, obrigado pela colaboração. Tiago, grato pela colaboração. Eu também me despeço, amanhã cedo estaremos de volta. Até lá. O dia inteiro, você se locomove, vai onde você quer. Aqui na TV Poços, você viaja conosco.